Hoje vamos falar de o Química 3, seus testes e a acusação de destilação da Casa Branca. Bora? O Química 3 virou alvo de uma acusação pública da Casa Branca. Mas a correção vem antes de qualquer placar, a acusação não é prova. O modelo tinha chegado ao topo de um ranking de front-end e Michael Kratsios, diretor do Escritório de Política Científica e Tecnológica da Casa Branca, fez a acusação 6 dias depois do lançamento. Kratsios afirmou ter informação de que a Moonshot AI destilou o Claude Fable para desenvolver o K3. O post é uma fonte oficial para confirmar que a acusação existe. Ele não publicou logs, método, amostra nem evidência técnica que permita verificar a conclusão de forma independente. Em fevereiro, a Anthropic já tinha acusado Moonshot, DeepSeek e Minimax de extrair capacidades do cloud. No caso da Moonshot, falou em mais de 3,4 milhões de interações voltadas a agentes, código, computer use e visão. É o relatório da parte acusadora, não uma auditoria pública dos dados brutos. Até o fechamento desta apuração, não apareceu uma resposta material da Moonshot à acusação específica de Kratsios. Então, o estado honesto é este. Existe uma acusação oficial e detalhada no discurso, mas a prova pública necessária para fechar o caso não foi apresentada. A Moonshot lançou o Química 3 em 16 de julho. É um modelo de 2,8 trilhões de parâmetros, com visão nativa e janela de contexto de 1 milhão de tokens. A empresa diz que ele foi feito para código de longa duração, trabalho de conhecimento e tarefas com ferramentas. Na data desta edição, o K3 podia ser usado no site, no Quimicode e pela API. Os pesos completos estavam prometidos para 27 de julho, mas ainda não tinham sido publicados. Chamar o modelo de open source pronto para self-host seria adiantar uma etapa. O preço ajuda a explicar a repercussão. Na API direta, a Moonshot listou 30 centavos de dólar por milhão de tokens de entrada em cash, 3 dólares sem cash e 15 na saída. No Open Router foram 3 e 15 dólares com um único provedor. Marketplace, API direta e self-host são coisas diferentes. O último ainda não estava disponível. A comparação mais útil veio da Kilocode. Química 3 e Claude Fable 5 receberam os mesmos 10 pedidos de interface, incluindo landing page, dashboard, calendário e checkout. Cada tarefa começou em diretório vazio, com uma única entrega e sem correção posterior. Na preferência visual dos autores, o K3 levou 6 telas, o Fable levou 2 e 2 ficaram empatadas. A própria Kilo avisa que isso é gosto, não veredito. O dado mais concreto apareceu no custo, 4 dólares e 6 centavos no total para o K3, contra 14 dólares e 15 centavos no Fable, só que o preço baixo veio com outra conta. As execuções concluídas do K3 levaram, em média, 9 minutos e 42 segundos por tarefa. No Fable foram 3 minutos e 50 segundos. Aquilo ainda precisou refazer algumas rodadas do K3 depois de erros de capacidade, e esse tempo extra ficou fora da média. Naquela semana de lançamento, a troca era bem clara. Menos dinheiro, mais espera e menos previsibilidade. No conjunto público de avaliações do Next.js mantido pela Vercel, Química 3 com OpenCode, Claude Fable 5 com Claude Code e GPT 5.6 Sol com Codex chegaram aos mesmos 92% de sucesso sem o pacote de documentação. O K3 apareceu com custo médio de tabela menor. Isso é um sinal forte para código, mas não é confronto limpo entre modelos, cada um rodou com um harness diferente, e o ambiente faz parte do resultado. Na Arena Web Dev, que mede preferência humana em front-end, o K3 apareceu em primeiro no retrato de 21 de julho, com score preliminar de 1.678, Fable 5 teve 1.634 e GPT 5.6 Sol 1.630. Os mais de 500 mil votos pertencem ao leaderboard inteiro, não ao K3. E existe um contraponto importante. No índice composto da Artificial Analysis, publicado em 17 de julho, o K3 marcou 57 e ficou atrás de Fable 5 e GPT 5.6 Sol. É outra cesta de tarefas, com outra metodologia. Juntar esses números como se fossem uma média única seria inventar uma precisão que não existe. O que muda para quem constrói produto não é a descoberta de um campeão. O K3 mostrou que um laboratório chinês consegue chegar muito perto dos modelos mais fortes em algumas tarefas de código, cobrando menos por token, mas ainda com uma camada de serving instável no lançamento. Qualidade do modelo, harness, latência, capacidade e preço entram juntos na decisão. Jensen Huang resumiu o contraponto político de um jeito útil. Destilação é uma técnica legítima de aprendizado entre modelos. Violar contrato, privacidade ou regra de acesso é outra discussão e pode exigir responsabilização. Essa distinção não inocenta a Moonshot, ela só impede que desempenho parecido seja tratado como prova automática de cópia. Por enquanto, a conclusão segura é mais incômoda e mais interessante. O Química 3 é competitivo o bastante para mexer no mercado, barato o bastante para chamar atenção e novo o bastante para ainda carregar dúvidas de capacidade, abertura e metodologia. A acusação da Casa Branca aumenta a pressão, mas os benchmarks não resolvem a disputa sobre como o modelo foi treinado. Para ficar antenado nas novidades, me siga aqui no YouTube, dê like e ative o sininho.